Boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Olá a todas e a todos, boa tarde. Peço desculpa aqui pelo meu pequeno atraso. Estava a fazer uma gravação sobre produtividade e, e a saúde mental. Daí eu estar aqui com esta maquilhagem excessiva que me dá vontade de muito coçar a cara. Portanto, se eu me coçar a meio, não se espantem. Quero-vos dar as boas-vindas. Este manual é exatamente isto. Não é o relógio que te cansa, é o vazio que ele mede. E é esta viagem que eu quero que vocês façam hoje comigo, esta viagem de refletirmos sobre não se estamos só necessariamente a viver um mau trabalho, um bad job, que é diferente de mau trabalho, e vamos ver a seguir essa diferença, mas se temos a possibilidade de fazer algo para fazer diferente. E esse é o desafio que eu vos vou lançar desde o início, é que vocês possam pensar comigo e criar comigo algo muito diferente. Deixem-me só aqui interromper o compartilhamento para colocar a apresentação sem som e nos começarmos a ouvir como deve ser. Como é que estão? Nós tínhamos 50 e tal pessoas, houve muitas pessoas que me pediram para gravar, eu não era para gravar, então decidi fazer esta gravação, mas não prometo que eu vá partilhar. Vamos ver se vou partilhar ou não. O objetivo era mesmo fazer com que as pessoas que estão aqui levassem o mais possível e pudessem também colocar-se em causa e colocar aqui também o, esta possibilidade do que é afinal esta ideia num bad job. Então, a minha pergunta começa mesmo por vos pedir para abrirem os micros e fazerem esta questão: há quanto tempo estás a aguentar? Será que aqui há pessoas com coragem para responder? Por isso é que eu não queria gravar. Claro que sim, Sofia, eu tenho coragem, até porque já Ah, saí. Pronto, eu penso que estive a questionar o meu job durante pelo menos 10 anos. Portanto, a resposta a esta pergunta é: eu aguentei literalmente durante 10 anos. Mais coisa, menos coisa, mas aguentei. Até que um dia tive que pôr um ponto final. então, neste momento, o sentimento é de luto, de não saber ainda muito bem o que é que se segue, ou é de alívio? Eu penso que é um mix. Neste momento, eu saí, ou negociei a minha saída em junho. Tenho estado aqui num processo de desintoxicação, um bocadinho o processo de andar para trás comigo mesma e à procura ou tentar reencontrar o meu lugar no mundo, não é? Porque, de facto, quando nós estamos durante tanto tempo num ambiente com o qual vamos cada vez menos identificando, não, foi o que me aconteceu. Saí de um estado, entrei num estado de graça absoluto, com uma energia e uma força monumental, querer imenso contribuir, imenso ser parte de toda da solução e de todo o desenvolvimento, para foi ao longo do tempo uh, ir entrando em choque, não é? Com a cultura, com todas essas coisas. E portanto, neste momento, eu acho que é um mix, porque estou a sair, penso que já estou a sair do detox, durante aquela fase que eu chamei de desintoxicação, libertar-me de 16 anos de fazer sempre as mesmas coisas, falar sempre com as mesmas pessoas, enfrentar sempre os mesmos problemas.
Penso que estou a sair dessa fase para chegar à fase do e agora? Ok, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço com esta energia toda? Com este conhecimento todo? É por aí, é por aí. Ou, E ou se- aliviada também. Sim, muito aliviada. Sim. acredito que seja um mixed feeling neste momento. Aliás, no manual falo sobre isso, as várias fases que nós passamos, ah, em que é uma dúvida, depois é será que tomei a decisão certa? O que é que eu vou fazer a seguir? Mas eu até gostava, mas fazia mal. Portanto, é viver muito nesta ideia de tentar ressignificar o sítio onde nós nunca devíamos ter estado. E é isso que eu quero falar hoje convosco, é se temos a possibilidade e se estamos a atravessar essa fase, fazer a escolha de sair do sítio onde nunca devíamos ter estado, se vemos outras pessoas que estão a atravessar por isso, podemos lhes dizer: não tens que viver isto, não estás sozinho, não estás sozinha. Se temos a possibilidade de criar ambientes de bem-estar, então que sejamos nós os primeiros a dar os primeiros passos e a transformar ambientes uh, através das lições que se pode tirar daquilo que se percebe que é verdadeiramente um bad job. Então, não sei se mais alguém quer partilhar a sua experiência. Está gravado, mas eu prometo que só vou partilhar se me insistirem muito. Eu posso partilhar, Sofia. Força, Hum, Sandra. É assim, atualmente eu ainda estou no meu bad job. A forma que eu tenho para lidar com isso, ou a melhor forma que eu tenho para lidar com isso, foi estabelecer dois grandes objetivos que me fazem, digamos, ter energia para aguentar algumas coisas, e para mim continua a fazer algum sentido lá estar precisamente porque arranjei aqui dois objetivos paralelos a esses. No entanto, já tive outras situações em que tive mesmo de sair e algumas, aliás, uma das vezes a minha saúde estava fortemente afetada. E foi aí que eu decidi, a partir do momento que eu sentir a minha saúde em risco, eu vou sair. O que é que eu senti quando saí? Senti muito alívio. Mas precisei também de fazer uma reflexão, que era se é uma situação que se repetiu duas vezes, ou seja, se em duas organizações diferentes eu acabei por sentir as mesmas coisas, eu fiz aqui uma reflexão de o que é que eu, hum, não é bem o que é que eu provoquei, mas o que é que em mim eu terei que mudar ou alterar ou adaptar, porque poderia ser eu que não estaria adaptada ou não estaria em sintonia com essas organizações. E acho que essa minha reflexão foi muito importante antes de dar outros passos e passar para outra organização. Acho que às vezes refletirmos que o problema ou as coisas a ajustar podem não estar só do lado das empresas, e neste caso eu coloquei-me a mim em causa, foi muito importante para mim e não fiz esse caminho sozinha, eu fiz esse caminho acompanhada por uma profissional. Efetivamente, eu tinha coisas para melhorar e para otimizar, e algumas delas mesmo para cortar, e que ainda hoje estou a lutar com isso, mas acho que essa parte foi muito, muito importante, porque às vezes temos que nos adaptar, ou às vezes temos que perceber que realmente não estamos alinhados com os valores daquela organização e por muito que façamos, não vamos estar, não é? Acho que essa parte foi muito importante, foi o perceber porque é que saí, o que é que me estava a fazer mesmo muito mal, ao ponto de ter a minha saúde em risco, e perceber o que é que eu posso fazer para que não se volte a repetir. E acho que atualmente, apesar de reconhecer muitos desafios e entraves que eu tenho para fazer o meu trabalho, esse autoconhecimento está a ser muito importante, porque me permite, em primeiro lugar, relativizar algumas situações, porque eu não vou mudar as outras pessoas, e por outro lado, permite-me
em muitos dias, ou nos dias mais desafiantes, perceber que para já isto foi o que eu escolhi. E enquanto eu não der o passo de procurar outra solução, procurar outra hipótese, mesmo que seja paralelamente a esta minha atividade profissional, não é? Posso desenvolver outras coisas que me façam sentir mais realizada ou ter outro conhecimento a nível profissional ou outra realização. Enquanto eu não der esse passo, eu vou ter que sobreviver assim aos meus piores dias, não é? E aos melhores dias vou viver. Mas para já, atualmente, eu não posso dizer que estou num bad job, mas não estou realizada profissionalmente. Tenho estabilidade, não estou alinhada com os desafios da empresa ou com os valores da empresa, ou melhor, com os da empresa até estou. Agora Com a com as prática minhas chefias, diária. sim, as minhas chefias diretas, eu não estou mesmo alinhada com isso. Pronto, tenho esse desafio atualmente. Não sei Mas durante começaste mais quanto com, tempo. mas começaste pelo ponto certo, que foi procurar fazer aquilo que muitas pessoas já chegam a um ponto em que não conseguem, que é quando o corpo ah, já grita para sair e a alma já não está sequer presente. Tiveste ainda a capacidade, uns passinhos atrás, de te colocar em causa, de procurar ajuda, para também avaliar se, e isto é muito válido para tudo na nossa vida, percebermos se não somos nós também o fator que causa essa disrupção. Eu própria, em muitas situações, coloquei em causa, caramba, quer dizer, eu passo por tanto sítio e chega um ponto em que eu fico com uma insatisfação tão grande e uma desilusão tão grande, isso sou eu. Então, se calhar a responsabilidade é minha, isso é colocar-nos em causa. Mas são estas dúvidas muitas vezes que surgem não só porque às vezes estamos mesmo num bad job, mas porque nós estamos tão absorvidos por aquele ambiente e todas as pessoas são cúmplices de um ambiente de mal-estar, que quem está desperto acaba por se sentir à parte, porque vê o todo e sente tudo. E os outros continuam a ser complacentes, continuam a ser cúmplices de todas aquelas ações. Então nós acabamos por ser quase aqueles que estão, a ovelha negra, aquela pessoa que está no meio do rebanho a tentar passar despercebida como alguém que pertence quando sente que não tem que estar ali. E acho que começámos muito bem. Obrigada, Ana, e obrigada, Sandra, pelas vossas partidas, porque é mesmo isso. O que eu quero mesmo que vocês percebam é que este manual foi criado depois de um dia de extrema frustração, de mentorias, ahm, com uma consultoria ou duas, já não me recordo bem, em que eu cheguei a casa e pensei: caramba, por que é que as pessoas se sujeitam a isto, caramba? Então foi mesmo a ideia de que dar as maiores ferramentas, tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo as realidades que eu conheço e que lido diariamente, para que as pessoas que são os decision makers possam tomar decisões que transformem os ambientes e as pessoas que estão nesses ambientes não se sintam sozinhas. Então, para mim, um bad job é mesmo isto: é quando o corpo pede para sair e a mente ainda arranja desculpas para ficar. Nós passamos muito esta fase, aquela ideia do mas será? Será que sou eu? Será que sou eu, sou esta causa? E isso coloca muita dúvida e mete-nos muito medo e leva-nos àquilo que é quando é que é o momento certo para sair? Qual é que é, qual é que é o ponto até onde é que eu vou aguentar? Eu estou a dizer isto e eu acredito que isto já vos tenha passado pela cabeça a todos e muitas, muitas vezes. Mas vamos ver os vários passos que nós podemos e devemos seguir. Então, primeiro quero criar aqui, estabelecer esta diferenciação entre o que é a anatomia de um bad job e de um mau trabalho. Porque é preciso nós nomearmos verdadeiramente estas dores e perceber a diferença entre um mau trabalho e um bad job, porque muitas pessoas dizem: mas porquê é que não meteste mau trabalho? Porque o mau trabalho é diferente de um bad job.
Um mau trabalho é nós, se calhar, estarmos numa situação em que não somos bem pagos, ah, há alguma frustração, mas e as condições não são as melhores. No entanto, ah, não nos causa um impacto físico e uma erosão na nossa mente e na nossa sanidade mental. Há uma diferença muito grande que separa um mau trabalho do bad job. É o impacto que tem dentro e fora do nosso espaço de trabalho. Nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos as certezas, nós colocamos em causa tudo, nós começamos a ver reatividade onde nunca existiu. Então, um mau trabalho vem da natureza de uma situação desconfortável. Aqui esta ideia que é algo passageiro, mas um bad job é algo que é visceral, é algo que é um ambiente tóxico, é algo que vai corroer a identidade. E os principais sintomas aqui é esta falta de motivação, pode eventualmente levar a um burnout, um rust out, que também é outro fenómeno que nós vemos, aquela ideia de apatia, sentimos que não somos verdadeiramente estimulados no ambiente de trabalho. Agora, um bad job é algo que é tal erosão emocional e física, tem um impacto que nós sentimos na nossa parte emocional, nós sentimos fisicamente, nós sentimos dores em sítios que nem sabíamos que tínhamos no corpo. Começa a doer partes que nós nem sabemos porque é que dói ali. E tudo isto tem, e a biologia e a neurociência explicam porque é que nos dói ali. Qual é a manifestação que está a ser transparecida? O que é que o nosso cérebro nos está a dizer? E, e nós, aos poucos e poucos, se silenciarmos estes sinais, vamos entrar então aí no estado máximo, que é aquele que nós não queremos, e por isso este manual, este call to action que eu quis que todos pudessem ter acesso. E depois o impacto, a frustração, a exaustão num bad job, a ansiedade, perdermos a razão do dia a seguir. A ideia de que o domingo à noite é o pânico, a segunda-feira é necessário quase uma bomba asmática, nós chegamos à sexta-feira com o coração literalmente nas mãos, sentimos que fizemos uma maratona a semana toda, quando na verdade estivemos sentados 8 horas numa cadeira em que não nos lembramos sequer o que é que fizemos, porque o nosso corpo o que é que faz? O nosso corpo entra em autodefesa, em modo de sobrevivência. E essa sobrevivência é tudo aquilo que nós não queremos. Nós não queremos chegar um dia, ao final das nossas vidas, com a ideia de que para onde é que foram aqueles anos todos? O que é que eu fiz durante aquele tempo todo? Que eu já passei por isso. Há momentos da minha vida que eu apaguei. Eu não me lembro. Uh, eu acho que levitei durante aquela altura, que eu estava a fazer algo que era por obrigação e era um piloto automático tão profundo que e a perda de sentido era tão grande que era uma repetição de ações sem consciência daquilo que eu estava a fazer. Pois esta ideia de que quais vão ser os efeitos, a Ana falou disso, a dúvida e a Sandra também, a dúvida de será que sou eu? Será que é agora o momento? Não é? Esta ideia depois num bad job de dissolução da nossa identidade. Nós já não sabemos quem é que nós somos. Não sabemos para onde é que nós queremos ir. É quase como chegar a um cruzamento e não sabemos se queremos para a direita ou para a esquerda. Enquanto que, se calhar, se formos os decision makers, nós temos que ser o sinaleiro que está no cruzamento a dizer: não, olha, para a direita tu podes ir e nós tens estas condições, para a esquerda, se precisares, também vamos criar estas condições. E eu estou a dizer isto é trazer os decision makers e as pessoas e os líderes que têm o poder de mudar os ambientes, porque eu quero que este livro, este manual, que já está físico e que já foi impresso, uh, ainda não tenho a data do lançamento, mas será em novembro. O Hugo, que o Hugo está aqui, ajudou-me a rever. Portanto, o Hugo é parte e é meu cúmplice também na revisão.
E na construção do site tenho que agradecer muito ao Hugo por ter acreditado num pedido que eu lhe fiz. Aliás, eu por pedir ajuda só para me dar informação de mais ou menos como é que se fazia. E o Hugo fez-me e deu-me este mimo extraordinário que me proporcionou depois ah, ter o site para poder fazer esta partilha. E depois esta saída natural, que é num mau trabalho, nós trocamos só de trabalho. Num bad job, nós temos que nos reconstruir. Não chega só a trocar de trabalho. Nós temos que. E às vezes nós trocamos só de trabalho, mas chega um momento, e eu faço muitas mentorias, e há uma pessoa que está exatamente neste ponto de inflexão. A pessoa trocou de trabalho, de um bad job para outro bad job, e está num ponto em que tinha um burnout, mas como trocou de trabalho, sentiu que foi tipo mais um bocadinho de oxigênio que nós estamos a dar aqui, mais uma bomba de oxigênio. Mas agora o oxigênio acabou daquela ideia hedónica que nós temos de uma mudança. Nós mudámos, então ficámos um bocadinho mais felizes, mas acabou esse espaço de felicidade. Então já está a viver um momento em que o burnout está a começar a demonstrar sintomas e a pessoa teve que parar. Eu disse simplesmente: eu não te vou dizer para parar, mas vais-me ligar um dia a dizer que já não consegues mais. E aconteceu isto. E foi ao médico e teve que pôr uma baixa. E, e esta baixa é tudo aquilo que nós não queremos, porque nós temos que reconstruir tudo. Então, um bad job não é de todo a ideia de que nós somos procrastinadores ou maus colaboradores, ou que não sabemos fazer, ou que somos ineficientes ou incompetentes. Não é a ideia de que o trabalho é demasiado difícil para as nossas competências, é uma experiência que nos vai, e isto tudo o que estão aqui são frases do livro, que nos desidrata a alma. É o lugar onde nós deixamos de reconhecer aquilo que nós éramos, porque nós entramos uma pessoa e já não somos essa pessoa. E isto acontece muito positivamente quando estamos a evoluir, mas pode infelizmente acontecer exatamente ao contrário. Então, é sobretudo a ideia de que estarmos nestes sítios, em que só têm frases motivacionais, mas não têm a cultura em ação, não nos serve de nada. E agora, eu não sei se vocês chegaram a fazer este inquérito, esta checklist no livro, se não, vou-vos desafiar a fazer agora. São 8 perguntas, sim ou não. Se for sim, é um ponto. E depois, aqui a interpretação dos resultados é de 0 a 2, pode ser um bad job. 3 a 5 pontos, estás num trabalho que te pode estar a afetar seriamente. 6 a 8, alto risco. Muito simples. É só numerarem as respostas. Se for sim, é 1. Se for não, é 0. Isto está no livro. O workbook eu fiz muito mais complicado, que era para vos dar muito trabalho. Ainda ninguém acabou o workbook, só para que saibam. Estou à espera de quem é que vai ser o primeiro a acabar o workbook. Acho que já está, não? Alguém quer partilhar?
Vem partilhar. Eu posso partilhar, Sofia. Olá, Hum, Helena. olá. Eu encontro-me aqui entre o 3 e o 5. Portanto, não me surpreende nada esta pontuação. Tenho consciência disto. Também estou, uma colega que estava Não, a falar há pouco, com vários planos, digamos, várias âncoras paralelas que me vão dando aqui alguns balões de oxigênio, há aqueles momentos mais complicados, mas há momentos em que, até durante o dia, me sinto um bocadinho a flutuar. Parece que o cérebro parou e perdi-me até na tarefa que estava a desempenhar. Pronto. Portanto, não me surpreende em nada. então agora é o momento de avaliação, Né? de criar as condições para ficar ou para sair. É, é aquilo que aparece é que vamos falar, que é o capítulo a seguir, que é fazermos o diagnóstico para perceber se eh, faz sentido ficar, não faz sentido ficar, se nos vão proporcionar as condições, se nós temos a capacidade de criar as condições, porque às vezes também está nas nossas mãos este criar esses desafios, ou esse desafio ser criado, e a partir daí avaliar se o teu propósito e a tua missão são suficientemente grandes para compensar todo a parte negativa que estás a sentir. Esta é a parte difícil. É, é a parte difícil. Eu acho que racionalmente eu consigo chegar rapidamente pronto, à conclusão. Ah, Mas depois há aqui alguma ligação emocional ao trabalho claro, e a tudo que fui construindo ao longo do tempo, que quando eu estou mais consciente daquilo que quero tomar como decisão, vem o meu eu bonzinho e diz, não, isto vai melhorar, diz lá, tens estas condições, tens isto, tens isto. Vem aquela a parte positiva de tentar demolir um bocadinho aqui a parte negativa. E, portanto, ando sempre aqui nesta. limbo. Exato. Ok. Então vamos ter que sair do limbo. Mas alguém quer partilhar? Então, isto não é uma questão de preguiça, é a exaustão de fingir que está tudo bem. Um bad job é isto. Não é nós não termos vontade de ir trabalhar, é sentirmos que estamos fartos de fingir que estamos bem. É quase como receber pessoas em casa num dia em que nós queremos estar a descansar. Sentir que nos estão a ocupar o nosso espaço quando nós estamos a trabalhar. Sentir que o sítio onde nós estamos é enorme, mas que nós sentimos que as pessoas estão aqui na nossa cara a ocupar-nos e a roubar-nos o nosso oxigênio. Isto acaba por ser de tal forma impactante que nós ou desligamos e tornamos-nos numa apatia brutal ou acabamos por levar tudo muito a peito e não conseguimos nos libertar de tudo aquilo que acontece. E tudo o que acontece acaba por ter um impacto direto em nós, mesmo que não tenha nada a ver connosco, porque já é um nível de desgaste tão grande que é quase como ter queimado mesmo a pele. Nós queimamos de tal forma a pele que acabamos por, qualquer raio de sol acaba por nos sensibilizar a pele e voltar a fazer manchas e voltar a fazer ferida. É uma ferida que está aberta. E é isso. Não é uma questão de preguiça. Portanto, há muitas pessoas que dizem que há colaboradores que estão a procrastinar. Não. Aquilo é um é um sinal de que nós temos que investigar que alguma coisa não está bem. Ou com aquela pessoa, pode ser o caso, pode ser algo só com a pessoa, ou com todo o ecossistema que a envolve. E depois esta ideia de que o corpo fala sempre, mesmo que a boca não queira. Nós podemos não dizer nada, mas o corpo fala aquilo que a boca não quer dizer. Então, eu fui também buscar muito daquilo que já existe estudos, e a OMS já nos diz que 35% de doenças cardíacas e
cardiovasculares acontecem significativamente mais graças e consequência de um bad job, de estar a viver um ambiente de exaustão, fadiga, insónia, má alimentação, mal-estar, a incapacidade sequer de fazer uma prática de exercício físico, irritabilidade, porque chega a um ponto em que a própria tensão arterial muda, o batimento cardíaco muda, o nosso corpo todo muda. Eu conheci uma pessoa que ficou com o cabelo todo branco. Atenção, que estamos a falar de uma pessoa de 28 anos. 28 anos. Cabelo todo branco. Voltou a ficar com a cor no cabelo, mas o cabelo todo branco, os pelos todos brancos. Tal não era o nível de impacto que tinha o trabalho naquela pessoa, o bad job. Depois, 60% dos profissionais europeus vivem em stress contínuo. Isto é o quê? Isto significa que, primeiro, nós não sabemos o que é produtividade. Nós achamos que produtividade é estar sempre ocupados. Temos que eliminar isto primeiro urgentemente da nossa cabeça, da nossa agenda. Estar sempre ocupado não significa que estamos a produzir das 8 às 17 ou das 9 às 18. É impossível nós sermos 100% produtivos. Impossível. Podemos estar essas horas todas no local de trabalho, mas não vamos estar essas horas todas a produzir. E o burnout já é considerado uma pandemia laboral. A OCDE já inclui isto nos seus relatórios como algo que está a ser crescente, preocupante, e infelizmente está-se a normalizar a ideia de que está de baixa teve um burnout. Quem é que não tem ouvido isto recentemente? Isto a mim tem-me custado muito ouvir isto. Está de baixa, mas passou-se alguma coisa. Tem um burnout. Como se agora fosse o Covid de hoje em dia, que já não causa morte, mas ainda tem alguns sintomas. Não, um burnout vem de um sítio também muito preocupante. Significa que algo também não está bem. Então, a saúde nunca se vai repor com uma transferência bancária. Isto também está no livro. Esta ideia de que nós podemos receber muito bem, ou alguns casos, nós ainda estamos num bad job mesmo por paixão e não nem sequer pelo valor, mas por paixão, mas não é o salário que nos vai pagar ao final de uma vida, e às vezes uma vida pode ser encurtada pelo próprio trabalho, a ideia de que não fomos levar o nosso filho no primeiro dia à escola, não tivemos filhos, não vimos os primeiros jogos de futebol, não passámos as primeiras palavras, não estivemos mais tempo com a nossa família, não fizemos mais, não fomos a visitar um concerto, não fomos fazer aquilo que nos dava prazer. E o que é a vida se não for para ser vivida? Aristóteles tem uma frase para mim, é tudo. O fim, o início e o fim da existência humana é a felicidade. E quando nós estamos num bad job, nós não vemos felicidade, nós não vemos nada, nós vemos necessidade de oxigênio e não conseguimos encontrar nenhum sítio onde isso existe. Então, este despertar é a necessidade do tal despertar que eu falo. Esta ideia de que passamos o medo e vamos transformar o medo, e isto todo o manual é construído na ideia de que, ok, nós identificamos aquilo que se passa, vamos identificar o que se passa, mas vamos transformar o que se passa, não vamos aceitar isto como uma verdade que nos deixa neste estado e vamos transformar isto como um impulso de viver, não vamos só sobreviver. Então, não vamos, não vamos aceitar este estado, vamos normalizar o medo, aceitar que o medo faz parte, sim, o medo, o cagaço, a ideia de que o desconhecido mete medo, sim, mas ativar a coragem. Porque é quando nós ativamos a coragem que todos nós temos, mais ou menos conscientes da quantidade que temos, nós temos,
Pensem em situações que vocês nunca imaginaram que fariam e fizeram. E então são nesses momentos em que nós vamos ter a consciência de que sair de um bad job não é rebeldia, é sanidade, pura sanidade. Mas antes de sairmos, nós temos que tomar decisões em consciência. Não podemos simplesmente bater a porta. Obviamente que o nosso cérebro vai preferir, num momento de grande dor, liberdade e, e em vez de escolher racionalmente, atempadamente e para fazer um plano de saída. E também vai preferir esta dor, muitas vezes que conhece, à liberdade que não sabe qual é, porque não a viveu ou já não se lembra o que é essa liberdade. Então, nós vamos ter que não estar com a lâmpada na mão à espera que a luz se acenda, mas vamos ter que carregar no interruptor. E carregar no interruptor é criar aqui uma estratégia com alma. Sair não é fugir, é avançar com lucidez. Sair é um ato de amor próprio é um ato de amor próprio em estado puro. Então, vamos fazer um plano de ação. Vamos fazer aqui uma estrutura emocional que nos permita sair com consciência, com estratégia, com alma e com dignidade. Porque muitas vezes, quando nós estamos neste estado de exaustão, nós já sentimos perdido por 100, perdido por 1000. Mas um dia mais tarde nós vamos querer a nossa dignidade de volta. E já perdemos a imagem, já criámos uma má imagem, se calhar que destruiu aquele colaborador que nós fomos tão, que trabalhámos arduamente durante anos. Então, precisamos criar esta espiral de saída consciente. E esta espiral de saída consciente vem em 5 passos: diagnóstico, margem financeira, rede de apoio, tempo certo e ritualizar a saída. O diagnóstico é o que é que realmente nos está a destruir. É percebermos o que é que realmente nos está a afetar e criar este bad job. Depois desta margem financeira, criar um plano e uma bolsa de segurança. Nós não vivemos de dar, por isso é que trabalhamos também, não é? E não é só por propósito, nós precisamos de dinheiro. E sair de um bad job, muitas vezes, se não tivermos uma base, que nos permita, durante algum tempo, aguentar a nossa estrutura familiar, temos que fazer cortes, temos que fazer escolhas, temos que abdicar, se calhar, de algumas coisas que são luxos naquele momento face ao que estamos a viver, mas que são pequenas coisas que nos vão dar muito mais prazer a curto, médio e longo prazo. Então, depois desta rede de apoio, nós vamos muitas vezes sentir que estamos sozinhos e vamos estar muitas vezes sozinhos, mas temos que ter alguém, pelo menos uma pessoa, que saiba exatamente aquilo que nós estamos a passar. Quer seja um terapeuta, quer seja um amigo, quer seja um familiar, nós temos que ter uma rede de apoio. Porque a travessia do deserto, nós às vezes precisamos de botilha de água de outra pessoa. Depois o tempo certo, qual é o tempo certo? Não há tempo certo. Qualquer pessoa que está aqui tem o seu tempo. Para algumas pessoas pode ser assim, para outras pode demorar meses, anos a planear a saída. Vimos o caso, a Ana falou de 10 anos em que esteve ali quase a fazer uma digestão muito difícil e a tentar digerir algo que o corpo dela não queria aceitar. Então, cada um de nós tem o seu tempo. Para algumas pessoas este despertar acontece num momento, vê alguma coisa que é absolutamente inflexível e faz um clique e sai. Para outras pessoas tem que ter esta segurança, porque todos nós temos necessidades diferentes. Para alguns de nós, sair sem plano de segurança, sem plano B, é impensável. E está tudo bem, porque somos todos diferentes. Há pessoas mais impulsivas, há pessoas menos impulsivas. Se calhar hoje olhamos para trás e vemos que tomamos decisões impulsivas em momentos que nós poderíamos ter pensado e estruturado melhor a nossa saída. E depois ritualizar a saída é mesmo muito importante. Criar um ritual de desapego. E quando eu falo deste ritual de desapego é quase como
escrevermos uma carta de despedida, nem que seja deixar o cartão na entrada e dizer isto, na nossa mente, isto já não é meu, isto já não me pertence. Eu te uso esta frase porque esta frase é o que eu uso para, e aí muitas pessoas que já fizeram formações comigo que estão aqui sabem, eu uso esta frase para muito na minha vida. Quando alguém está a falar coisas que não têm nada a ver comigo, mas que estão a tentar que bata, eu digo isto não é meu, isto não me pertence, para mim própria. Que é uma forma de libertar, deixar que caia. E então é agradecer àquela aprendizagem. Eu aprendi muito com o meu bad job, eu percebi exatamente o que eu não quero para depois trabalhar exatamente naquilo que eu quero. Então, isto também é algo que eu falo que é a tríade da aprendizagem, que é nós percebemos a importância que também tem este mau trabalho, este bad job na nossa vida, que é a aprendizagem que nos levou a mais autoconhecimento, a tornar-nos melhores seres humanos, quando nós canalizamos a energia para o lado certo. Acabamos por ser a luz também para outras pessoas. E não é preciso um plano perfeito, não precisamos de ter as certezas todas, mas precisamos ter uma única coisa, que é sairmos com a verdade. E esta verdade é fazermos as perguntas difíceis que vocês vão encontrar no manual. E depois vai acontecer este renascimento. Lamento muito, mas o renascimento não vai ser um trevo de 4 folhas. Se conseguirem, fico mesmo muito feliz por vocês, mas não vai ter 4 folhas. Eu adorava, desculpem se eu estou a fazer barulho com os brincos, eu adorava que tivesse 4 folhas, mas infelizmente nós tentamos e não é, nem sempre é. Mas as 3 folhas que vão nascer vão ser verdes. E isso já vai ser extraordinário, porque fomos nós que plantámos, fomos nós que escolhemos e nós vamos ver a semente, nós vamos ver, vamos cuidar, vamos nutrir e isso já vai ser o reflexo daquilo todo, de todo o trabalho que existe desde o momento em que nós tomamos consciência e chegamos até este ponto. Então, aqui o grande objetivo é dar luz à dor, transformar o sofrimento nesta narrativa de crescimento, de que aquilo que nós passamos não foi em vão. Há uma razão por nós termos passado, e não, eu não estou a dizer uma razão no sentido de é uma Deus, foi, tem um, como é que é a expressão? Ajudem-me. Tu tens uma razão de ser, se isto foi assim é porque Deus quer. Não, é uma aprendizagem para nós de autoconhecimento. E depois de nós sobrevivermos, vem mesmo este verbo renascer. E é isso que eu vos convido a fazer, que é renascer. Decidir que não queremos apenas sair, mas queremos voltar a viver. E vai haver este instante em que deixamos de nos identificar com quem já não está, com quem nós deixamos para trás e passamos a reconhecer uma nova pessoa. A pessoa que nós escolhemos ser e que somos extremamente orgulhosos por quem somos. E não temos que ter vergonha de quem ficou para trás, atenção, porque aquela pessoa foi o mártir para sermos quem somos hoje. Nós muitas vezes escondemos a pessoa com a ideia de que fui fraca. Não, há necessidade de perdão. Eu tive que me perdoar pelo bad job, por ter aceito coisas horríveis, por ter feito coisas que nunca faria sequer pela minha própria família. Isso fez-me sentir mesmo muito, muito má filha, muito má irmã, muito má tudo. Eu pensar, como é que é possível eu ter chegado a um ponto em que fiz isto por aquela pessoa quando eu não iria fazer isto por quem eu amo? Então, tem que haver perdão também neste processo. E este processo leva-nos até à necessidade de chegar à luz. E a luz vai ser uma ferida que não é o fim da nossa história, é uma luz que começa a entrar e que começa a sarar. E quando nós conseguimos canalizar isto para algo maior, para algo que nós conseguimos transformar, eu usei a minha dor para transformar em algo que eu considero que faz sentido todos os dias, que ajuda outras pessoas, é a minha forma, mas para vocês pode ter e deve ter outra forma. Agora, quando vocês encontram o significado que teve aquela experiência e transformam aquela aprendizagem em algo real,
vocês vão começar a sentir a luz, vocês vão sentir o sabor das coisas, vocês vão voltar a sentir o cheiro das coisas. É como mesmo literalmente renascer. Vão ver coisas que vocês passavam naquele sítio todos os dias e nunca viram e que está lá há 30 anos. Mas como vocês voltaram a renascer, vocês têm a capacidade de voltar a ver. Então agora cabe-nos uma responsabilidade muito grande, que é a alquimia da superação. Esta ideia de que nós supervivemos, ressignificamos, agora transformamos. E transformar é usar esta dor como combustível para a liberdade. E usar esta dor como combustível para a liberdade é aceitar que o nosso trabalho pode pagar as contas, mas nunca, nunca mais vamos deixar hipotecar a nossa alma. E vamos fazer um contrato connosco próprios. Isto é um contrato, porque desde o dia em que nós nascemos, mesmo que tenhamos filhos, sejamos filhos, sejamos netos, nós somos responsáveis exclusivamente por uma pessoa, nós. Mais ninguém tem essa responsabilidade. Se morrerem os nossos pais, se morrerem os nossos avós, todo o resto das pessoas, nós somos os únicos responsáveis por nós próprios. Temos a responsabilidade sempre, para o resto da nossa vida, de pelo menos cuidar de um ser, para que esse ser possa cuidar de outros, se quisermos. Então, nunca mais nós vamos fazer este contrato, nunca mais vamos deixar que, depois de percebermos, de analisarmos, de compreendermos e fazermos este mapa, porque este manual é mesmo um espelho para que vocês se vejam a nu, e que compreendam também o bom e o mau de tudo o que passaram e consigam, através dele, criar e reconstruir algo melhor. Então, a primeira aprendizagem para mim é ter um mau trabalho, é uma escola brutal. E nós vivemos esta ideia de que, felizmente, agora estamos a trabalhar cada vez mais para culturas de bem-estar, mas quando estamos neste bad job, vivemos uma cultura desumanizada, de lideranças tóxicas, de sonhos engavetados, mas também aprendemos a reconhecer principalmente os sinais. E estes sinais são os sinais do nosso corpo, que nós ignoramos durante muito tempo. São os sinais que nos estão a dizer que estamos a começar a pisar a linha vermelha, que temos que mind the gap, que temos que identificar e é momento de parar. Então, um bad job ensina-nos a não tolerar e ajuda-nos a desenhar com precisão aquilo que nós merecemos. E este merecimento não é um merecimento de não, eu sou boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, eu mereço. Não. Eu mereço porque eu trabalho para isto, eu trabalhei para isto, eu passei por isto e eu não vou deixar que mais ninguém passe por isto. Este é o merecimento. A segunda aprendizagem é ter uma can-do attitude, que é esta ideia de nós poderíamos ter desistido. Pessoas que, infelizmente, e há pouco tempo tivemos o Dia Mundial da Saúde, cometem suicídios por causa desta situação. Há pessoas que desistem literalmente de viver. Há pessoas que, desculpem estar a pôr isto num tom tão dramático, não é esse o meu objetivo, mas há pessoas que tomam decisões muito drásticas. Nós não. Nós escolhemos resistir. Tivemos uma can-do attitude. Então, passámos a ser protagonistas da nossa vida. Deixámos de estar simplesmente a ser atores de uma narrativa que não fomos nós que escrevemos e reenergizámos quem somos. Então, se desenvolvemos esta resiliência, se nos tornarmos ainda mais capazes e nos tornarmos ainda mais capazes de adaptar o nosso cérebro e depois de cair e nos levantarmos, nós temos que reconhecer que somos corajosos e que temos a possibilidade de fazer tudo diferente a partir de agora. Vai ser muito,
vão acontecer muitas vezes, nós temos a tendência a ser atraídos para ambientes muito parecidos com aquele que nós já vivemos, porque é-nos familiar. E nós não nos apercebemos no início, quando começamos a trabalhar ou quando há um primeiro contacto. Nós não nos apercebemos, até sentimos que gostamos daquilo, mas é-nos familiar. Mas é-nos familiar por- porque nós já passamos por ali pelo pior motivo. Então, a ideia é nós, naquele contrato que nós fizemos, termos também alguém que está sempre em alerta para não nos levar a estes sítios. E a terceira aprendizagem é dar a felicidade. Dar felicidade para mim é não só o verdadeiro ato de altruísmo, mas é quando saímos deste modo de sobrevivência e entramos em modo de criação, quando nos superamos, quando ressignificamos, quando transformamos, quando conseguimos encontrar um sítio onde podemos ser quem queremos ser e percebemos todas estas aprendizagens, descobrimos que o nosso maior poder é criar também ambientes em que outras pessoas possam ser felizes. Então é dar a felicidade, é oferecer felicidade, é contribuir ativamente para culturas onde a felicidade é real, não é um luxo, é uma estratégia. E é através da experiência que nós tivemos que nos vamos tornar um farol para outras pessoas. Este para mim é o grande resultado e o grande objetivo que nós temos que conseguir depois de todo o processo doloroso, de tudo o que tem, isto é a última fase, ainda estamos a terminar, é a última das últimas fases, mas é nós darmos esta possibilidade, é aquela ideia exatamente a mesma de ser quem tu gostavas de ter tido quando começaste. Eu adorava ter tido outros tipos de pessoas na minha vida, como referências, mas não. E então aprendi pelo bem e pelo mal. Tive referências extraordinárias, sem dúvida. Ah, ainda esta semana falava disso. No ambiente político, como vocês devem imaginar, foi por onde eu comecei. Entre muitas, tive algumas referências, mas uma particularmente extraordinária. Ainda hoje é uma referência para mim e gostava mesmo muito de voltar a estar e sentar-me com aquela pessoa só para trocar ideias, porque ganhou o meu respeito e continua a ter o meu respeito. E quando nós respeitamos alguém pela sua essência, pela coerência entre o que diz e o que faz, acaba por ter um impacto muito grande na nossa vida. E é esse impacto que eu quero também criar com outras pessoas. E é esse impacto que nós devemos querer nesta fase, atenção, nós estamos a falar de um processo longo, a fase da transformação e da ressignificação é mais de metade do livro. Portanto, nós já estamos aqui, atenção, estamos a condensar muito. Não atropelem fases, deem o vosso tempo, cada um de nós temos o nosso tempo e, e sobretudo aceitar que esta é a fase mais bela delas todas. É quando nós podemos sentar-nos, olhar para trás e perceber que no meio do nevoeiro nós estamos mesmo a ser o farol. Então é mesmo isto, é chegar aqui não é apenas sobre sair do lugar onde não éramos felizes, é sobre transformarmos na pessoa que hoje se recusa a aceitar menos do que merece, é sobre criar espaço onde outros também podem florescer, porque no fim a maior vitória não é só sobreviver a um bad job, é dar sentido à dor e devolvê-lo ao mundo como luz. Este é o meu grande desafio para vocês. Vocês querem colocar questões, partilhas, dei-vos murros no estômago. É que A mim, isto, sobretudo, porque consegui rever, obviamente que já estudei o livro está todo imprimi e está todo escrito, não é? Porque o teu livro foi uma espécie de terapia para mim. Não sei se isso faz algum sentido,
Claro que mas sim. como caiu no meu colo no momento em que eu estava na fase 1, portanto encheu-me, e ouvir-te hoje para mim foi muito bom. Eu penso que já estou na fase 3, na fase do transformar, há uma frase sua que mexe imenso comigo, acabei de escrever: a ferida não é o fim da história, é o ponto para onde a luz entra. Esta frase para mim é forte e mexe comigo. Eu quero muito fazer isto, quero muito de facto deixar entrar a luz, e acho que já estou a deixar. Porque até há algum tempo, se estivesse contigo a falar sobre estes temas, eu chorava, porque isto é um processo Claro, muito complicado. claro que sim. E, E e é, e é, pa- e é mesmo para chorar, e é mesmo. Cada pessoa tem a sua yeah, forma. Aliás, eu acho que há pessoas que não conseguem chorar, há pessoas que precisam de expandir, quer seja através de exercício, quer seja. Mas eventualmente o corpo vai precisar de chorar. Vai chegar um momento em que a pessoa tem que chorar. Eu posso vos dizer que eu não quero levar isto para sítios pesados, porque eu acho que este livro, apesar de eu ter tentado nesta masterclass dar uma densidade muito, muito forte para que vocês saiam daqui com a certeza de que é possível, e eu espero que tenha transmitido isso. Ahm, eu não chorei desde que o meu filho morreu. E o meu irmão, pelo meio, teve cancro, 2 vezes. ahm, e há uns tempos, talvez um pouco depois de ter escrito o manual, eu dei por mim a caminho de casa e, e eu não conseguia ver a estrada com as lágrimas a caírem. Eu precisava daquele momento. E não tinha acontecido nada do outro mundo, mas foi um sinal do meu corpo a dizer-me: Sofia, tens que parar. Então eu, passado uns tempos, tirei alguns dias de férias, que eu não tinha tirado nenhum este ano. É um indicador. Então eu percebi claramente que estava num ponto em que eu não me estava a reconhecer porque achava que era a pessoa mais forte. Calma, não interpretem a letra, mas a pessoa mais forte do mundo, quer dizer, o meu filho morre, o meu irmão tem cancro, eu consigo fazer com que o meu irmão não supere o cancro, a trabalhar sem parar, sem nada, e agora estou aqui a chorar. Porquê? Porquê é que eu estou a chorar compulsivamente aqui se o meu dia até não aconteceu nada do outro mundo? Mas é o nosso corpo a dizer-nos algo, uma coisa que não está bem. É o nosso cérebro. E isso acontece quando nós nem sequer estamos a tomar atenção. Mas é para tomarmos atenção. E por isso, seja a chorar, seja a correr, seja ah, a fazer exercício físico, seja a dançar, seja com música, sejam caminhadas, seja a rir, seja no meio da natureza, parem para perceberem onde é que vocês estão. Este é o grande objetivo do manual. É, se estão num bom caminho, ótimo, se estão num mau caminho, então é o momento de parar e analisarmos se temos o poder de tornar o melhor, se somos líderes. Também podemos estar a sentir que estamos em esgotamento, mas somos cúmplices de um bad job. Porque viver num bad job, saber que é um bad job e permitir que seja um bad job é ser cúmplice. E por isso é que eu faço questão de dizer que este livro é mesmo também para líderes. Porque se os líderes não souberem o que é um bad job, eles próprios estão a viver a toxicidade e normalizam-na. Então, vamos anormalizar. Atenção que eu sou anormal, adoro ser anormal, mas vamos anormalizar e dizer que não é aceitável toxicidade. Sejamos líderes para isso. O líder não é só aquele que pede resultados, o líder é aquele que toma decisões ambiciosas e cria condições para as pessoas viverem melhor na sua organização, no seu contexto qualquer.
E mais ainda, é aquele que tem um impacto tão positivo no ambiente de trabalho como fora dele. Para mim, a liderança só pode ser assim. Porque se eu saio do local de trabalho e vou miserável para casa, então o meu ambiente de trabalho, eu posso ser muito apaixonada por o que faço, mas o meu ambiente de trabalho não tem as condições certas para eu voltar. E isto coloca em causa o papel do líder. Será que o líder está a fazer tudo para que as condições sejam feitas, mas também coloca em causa nós próprios? Será que eu estou a transmitir a mensagem de que não estou bem? Ou será que eu tenho vergonha e acho que o facto de transmitir vou ser vista e sentida como fraca? Então é palparmos muitas vezes terreno para percebermos se temos ou não esta liberdade também de expressão. Nem sempre temos, infelizmente. Mas eu estou a batalhar para que tenhamos. Por isso é que eu sou da Academia da Felicidade e ando por este país a fazer quilómetros como se não existisse o amanhã, a falar sobre o bem-estar e felicidade e a tentar criar o máximo de condições para que as pessoas tenham autoconhecimento, tenham pensamento, espírito crítico e consigam questionar o básico, não aceitar as coisas só porque sim. Faz muita confusão as pessoas que não têm pensamento e espírito crítico. E com isto, deixo para vocês se quiserem partilhar alguma coisa, se quiserem questionar. Espero que tenha sido interessante. Gostava muito de ouvir o vosso feedback para perceber como é que eu posso melhorar, porque eu não quero tornar estas palestras muito, ou estas palestras, estas masterclasses muito grandes. Eu quero que elas sejam simplesmente picos. Vou focá-los em picos para vocês se colocarem na ação. Portanto, digam-me se eu vos piquei. Olá, Sofia. Olá, Olá, Catarina. tudo bem? Antes de mais, deixe-me agradecer-lhe este momento e pedir desculpa porque não tive a possibilidade de estar sempre com a câmara ligada. Não há E entre problema. saídas de trabalho e conduções, parei agora um bocadinho e consegui ligar a câmara. Hum, Obrigada, realmente adorei ler o livro. Revive muitas situações, deu-me a oportunidade de refletir, e perceber que ainda não estou no bad job, mas estou num ambiente que considero tóxico, onde as opiniões que são pedidas de uma forma muito leviana e são entendidas como ataques, portanto, e não como opiniões que podem ser discutidas, postas em cima da mesa e trabalhadas por todos. Um, e muitas outras situações pronto, pelas quais vou passando, mas deu-me também a possibilidade de aprender que posso preparar um futuro, o meu futuro, uma coisa melhor, ponderada. O livro realmente ajudou-me nesse sentido. Estou a preparar o meu projeto, para que, Oh, para que a saída seja de uma forma leve, uma saída em que as portas se mantenham abertas, porque antes de trabalhar nessa empresa já conhecia, portanto, a direção, ahm, mas noutro contexto, e, portanto, como direção não me identifico com alguns valores, ahm, com pena minha. E portanto, gosto muito da pessoa antes de ser diretor, hum, mas não me identifico efetivamente, e portanto estou a preparar essa saída para que não me magoe a mim, hum, principalmente. Porque depois vem tudo arrasto, não é? Família vem arrasto, e portanto é isso que eu quero para mim. Portanto, tudo com pés e cabeça, de grau a degrau, e é nisso que estou a trabalhar. Portanto, muito obrigada pela ajuda também. e parabéns, parabéns, porque Obrigada. esse é o discernimento. Obrigada, Sofia. Obrigada eu, Catarina. Hugo, desligaste o micro, queres falar? Mais uma vez, o único entre mulheres. É Sempre, incrível. é verdade. Sofia, só queria deixar aqui um beijinho muito grande, porque vou ter que sair, e dizer às colegas que não estou num bad job,
felizmente. Estou sem job nenhum, estou desempregado. Portanto, não é difícil perceber porquê. E, e que gosto muito de ti e que me senti-me picado, como sempre me sinto picado. E, aquilo que dizes entra sempre por algum lado e consegue chegar sempre a algum lado que eu nem sabia que existia. Obrigada. Obrigado, espero ver-te em breve. O Hugo é o meu cúmplice, o meu partner in crime, que atura as minhas ideias assim do nada e depois manda-me áudios que me fazem rir muito. Portanto, se vocês precisarem, olha, queres um trabalho? O amigo que faz rir, porque não há um áudio teu, mesmo que seja sério, que eu não consiga não rir. Tem que ver com o contabilista quanto é que eu posso cobrar à hora por isso, porque não sei, não sei como é que se faz os cálculos desse serviço. Porque tu é incrível. Ele mesmo quando está a ser sério, eu não aguento. Os áudios dele são uma alegria da minha vida. Portanto, fica aqui a referência do Hugo quando precisar. Cria aí uma tabela de preços, Hugo, já te arranjei um emprego. Para além de seres Está formador da desconfiado. academia, Beijinhos, vou ter que sair. beijinho, Beijinhos a força, todas. Obrigado, Sofia. obrigada, obrigada. Não sei se alguém mais quer partilhar. Eu vi que algumas mensagens, ah, algumas pessoas que não podem ligar a câmera, não há problema. A Alexandra foi sem dúvida uma hora de autoconhecimento que me fez questionar muitas verdades absolutas, excelente. A Adriana, eu não tive bad job, eu não estou num bad job, mas já estive. Agora com salto de fé estou a fazer e está a fazer muito bem o sonho dela. Uh, não sei se não conhecem a Adriana, convido-vos a conhecer. E a Brigitte diz a visão construtiva é fantástica. Obrigada. Com isto, quero-vos dizer que mantenho-me sempre disponível. Não sei se mais alguém quer fazer partilha, se não. Não sei Eu se só me estás a gostava ouvir. de. Se me estás a ouvir. Sim, sim. Olá, Patrícia. Olá, Sofia. Eu quero agradecer, antes de mais, eu agradeço sempre o teu tempo, porque é um horário pós-laboral e tu ainda tens essa dedicação que, pronto, que nós sabemos que é inato teu. E queria dizer-te apenas que eu não estou no bad job. A verdade, já estive, e dei o grito do Ipiranga. Hoje estou muito feliz onde estou e dedico-me à saúde e bem-estar dos trabalhadores. E sempre que faz uma mentoria, sempre que faz uma formação e eu posso assistir, estou lá. Quero dizer também, tu disseste uma frase, como também já tivemos alguém que nombrou uma frase tua, e vou dizer-te aquela que vou deixar, sei quem tu gostavas de ter tido quando começaste. É basicamente a isso que me dedico e, e pronto, e nada mais. Queria agradecer, deixar uma palavra de coragem a todas e a todos, e pronto, o Hugo já se foi embora, mas a todas, que realmente depois do sofrimento, quando se vê a luz, é jubileu mesmo. Portanto, eu estou muito feliz, espero que vocês encontrem todos o vosso caminho. Obrigada, Sofia, mais uma vez. Obrigada, eu. Olha, vou-vos deixar e qualquer coisa sabem onde é que eu ando. Posso não responder logo, não é por mal, é mesmo porque não consigo. Mas faço o meu melhor. Helena, vou-te ver ainda este mês, certo? Dia Exa- 31. Exatamente. Sim. Dia 31 vamos estar juntas. E em breve vou lançar depois a data do livro, que já está, vai ser em Alcântara, no Clubhouse. Não, no Sou Clubhouse, Club, Sou Club, que é da livraria mesmo, da gráfica. Ah, eu estou à espera da confirmação de uma das pessoas que convidei para fazer a apresentação. Adoraria dar-vos um abraço, porque conheço-vos virtualmente, mas pessoalmente ainda não tive essa possibilidade, portanto adoraria dar-vos um abraço. Acho que só a Helena é que já tive presencialmente, a Elizabeth também, a Elizabeth Pinto também já tive. Sim. Ah, e por isso n- vou-vos fazer o convite. Até lá, sintam-se convidadas.
e espero que ah, continuem no vosso caminho e que cheguem àquele farol e que sejam o farol luz para vocês e para todos os outros. Tá bem? Um beijinho muito, muito, muito Obrigada, grande Sofia. e vemo-nos em breve. Adeus, Obrigada. até a todas. Obrigada. Bom Tchau, descanso. tchau. Obrigada, Tchau. Sofia. Beijinho Tchau. a todas.